Graça e paz, irmãos. Muito obrigada pelo convite para estar aqui com vocês. Gostei demais do tema, liberdade, né? Freedom, liberdade. Eu vim falar sobre liberdade, talvez uma das maiores expressões que a gente tem tido hoje, em termos de um inimigo da liberdade. Vocês estão preparados? Bom, ali fora, além desse material aqui, vai ter um flyer da nossa missão. Eu faço parte de uma missão chamada Avalanche, que fica em Vitória, no Espírito Santo. E desde 2004 a gente tem como objetivo capacitar cristãos com ferramentas através de treinamento bem específico, para que sejam relevantes na sociedade atual. Então nós temos várias escolas, e ali naquele flyer que está ali fora, um flyer amarelo com a nossa logo, você vai ver o nosso site, você vai poder entrar nesse site e ver as escolas que a gente oferece. Nós temos escolas de janeiro a novembro, nas áreas de missões urbanas, nas áreas de sexualidade, aconselhamento em sexualidade, dependência química, fé, história política e artes e comunicação. Ainda dá tempo, de repente, para você se inscrever para uma escola em julho, que no caso a gente vai ter de artes e comunicação e de fé e história política. São ferramentas muito específicas, gente séria costuma fazer parte da nossa grade curricular, muito tempo prático. Então você vai para a rua, você implanta projetos e você normalmente volta com um projeto para você implantar na sua comunidade. Então eu quero deixar o convite para você. Nós já tivemos alguns alunos aqui de Brasília, aqui do Distrito Federal, mas eu entendo que cada vez mais o desafio aumenta, não é verdade? Vocês estão concentrados estrategicamente no coração pulsante político da nossa nação. Então, Deus revestiu vocês de muita responsabilidade para serem relevantes aqui no coração do Brasil. Amém? Eu não sei se você se dá conta, mas o Centro-Oeste brasileiro é um grande campo missionário. Nós temos poucos ministérios de ajuda, inclusive nessa área que eu trabalho, que é a área da sexualidade humana. Mas os problemas, eles não diminuem, eles continuam aí, e a tendência é que eles aumentem. Por isso a necessidade de a gente estar cada vez mais capacitado para ser relevante na nossa nação. Você recebe esse desafio no seu coração? Você não me ouviu? Você recebe esse desafio no seu coração? Eu quero orar, tá? Eu quero pedir, no nome de Jesus, que você traga a sua mente agora, pela graça de Deus, cativa em obediência a Jesus. Muita dispersão no ar. A palavra de Deus é extremamente poderosa, ela é poder para a salvação. Não existe poder maior do que a palavra de Deus. E é sobre ela que nós vamos falar. A sua vida pode mudar para melhor, se a palavra de Deus penetrar a sua existência. Então é diante dessa palavra, não é diante de mim, não é diante de homens, mas é diante da palavra de Deus, que nós vamos nos curvar em temor e reverência, para que aquilo que está na mente de Deus, o Todo-Poderoso, seja cumprido para esse momento. Amém? Queria que você se concentrasse então, e você exercitasse a sua fé. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu quero clamar pela sua proteção aqui nesse lugar. Quero pedir pelo revestimento mesmo do sangue de Jesus Cristo sobre cada um de nós. Quero pedir para que o Senhor nos ajude a trazer os nossos pensamentos cativos em obediência ao Senhor. Eu quero apresentar o coração de cada pessoa aqui. Eu quero apresentar a mente de cada pessoa aqui diante do Senhor. A agitação interior, a falta de limite, a ansiedade, talvez as preocupações, talvez até as frustrações e decepções. Eu quero apresentar os corações e as mentes aqui diante do Senhor, que conhece a cada um de nós, no nosso íntimo, e pedir para que a sua graça agora nos sustente em paz, que o Senhor elimine do nosso caminho todo tipo de ataque, todo tipo de falta de atenção,
Eu quero pedir no nome de Jesus para que o Senhor esteja livre para fluir, para remover vendas, para remover escamas, para remover setas, para remover mentiras. Eu quero entrar em intercessão pelos meus irmãos aqui, Pai, clamando pela sua misericórdia, para que todo avivamento que vem do alto, não da carne, mas que vem do alto, que vem do Senhor, toda vontade de te adorar, de te servir, de ser livre, realmente que tudo isso venha a ser cumprido para a honra e para a glória do seu nome. Eu quero clamar pelo batismo que vem do alto, Deus. Quero clamar pelo avivamento do Senhor, que todo aquele que se encontra morno, que todo aquele que esteja morto, que eles venham ser ressuscitados no nome do Senhor Jesus Cristo, que venham, que saiam mesmo da morte, Deus, que saiam mesmo da apatia, que saiam, Deus, de todo o conformismo e todo o comodismo, em nome de Jesus, que o Senhor esteja nos chacoalhando hoje, Deus, para a vida em abundância. Eu quero pedir por todos aqueles que se encontram aqui hoje, Deus, que estão vivendo uma vida dupla, por todos aqueles que estão se dobrando diante de falsos deuses, e que talvez nem se deem conta disso. Hoje nós vamos falar sobre um tipo de falso Deus, muito comum na nossa geração, muito comum nos nossos dias, e que nenhum de nós está livre de se dobrar diante dele, se não for pela graça do seu Santo Espírito nos convencer. Então eu quero pedir para que no nome de Jesus o Senhor esteja nos blindando contra todo tipo de idolatria na nossa vida. Eu quero pedir pela sua graça para aqueles que não se sentem livres no Senhor, quer seja por uso e abuso de drogas, quer seja por pecados sexuais, quer seja, Deus, por desvios de conduta das mais diversas formas, por desvios de doutrina. Em nome de Jesus, eu quero pedir para que o Senhor derrame na nossa mente a liberdade, a verdade que liberta de todo o cativeiro. Eu quero pedir, Deus, por um avivamento real, eterno, duradouro, Deus, para todos que se encontram aqui. Em nome de Jesus, que o seu reino venha, que a sua vontade venha a ser feita, que nenhum se perca, em nome de Jesus, amém. Como eu disse na oração, eu quero falar sobre um tipo de inimigo contra a liberdade. Eu quero que você esteja muito atento, por quê? Porque se trata de um assunto extremamente sutil. Sabe quando a galera estava aqui ministrando louvor e dançando? Vocês notaram que tinha uma fumacinha? Tinha ou não tinha? Ou só eu vi? Tinha, não tinha? Não estou louca? Alguém mais viu a fumaça? Só? Alguém mais viu a fumaça? A bendita da fumaça. Você sabe onde aquilo começa? Você sabe para onde a fumaça vai? Hã? Ela está aí. Você não sabe direito onde que ela começou. Você não controla para onde ela vai. Se deixar ligado aquele equipamento, aquele aparelhinho, vai tomar conta do quê? De tudo. Nós vamos falar sobre alguma coisa desse tipo. Então, quando me convidaram para vir, me passaram duas tarefas. A tarefa para ser cumprida hoje é falar sobre esse tipo de fumaça, que eu vou dar um nome para essa fumaça daqui a pouco, e que eu vou usar como ilustração isso aqui. E vou usar como ilustração isso aqui. Então, do que nós estamos falando? De uma fumacinha que pode entrar nos nossos relacionamentos e contaminar o verdadeiro e genuíno cristianismo que Jesus deixou para nós. E aí, para isso, eu quero que você leia alguns textos comigo. Você está com sua Bíblia aí, não está? Está ou não está? Então, vamos abrir lá em João 13? Nós vamos ler dois textos, o de João 13 e um de João 17. O de João 13 fala assim no versículo 33. A gente vai começar lendo de João 13, 33. Posso ler? Fala assim: filhinhos, isso é Jesus falando. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou:
Esse mandamento é famoso para nós cristãos. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Guarda essa informação. Vamos para João 17. Em João 17, Jesus faz uma oração a Deus, e no meio dessa linda, sábia oração, tem algumas pérolas que eu queria aqui, algumas verdades que eu queria destacar. Dentre elas, João 17, 21. João 17, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só. Por que esses dois textos são importantes para nós essa noite? Qual é a relação desses dois textos com a tal da fumaça, com isso aqui e com isso aqui? Nós vamos ter que juntar tudo isso aqui agora para entender o que Deus está querendo deixar de recado para nós. Preparado para matar essa charada? Sim? Então você fica ligado, senão você não vai entender. Mas eu entendo que a compreensão dessa junção toda vai te ajudar daqui para frente na sua vida. Porque nós estamos falando de um princípio bíblico. E sem esses princípios bíblicos, a gente não consegue viver. Então hoje nós vamos falar sobre um princípio bíblico, que é sobre a liberdade, só que nos nossos relacionamentos. Eu quero que você visualize essa cena aqui. Jesus, ele está conversando com aqueles que caminhavam próximos a ele, certo? João 13 relata isso. E lá pelas tantas, Jesus fala o que para eles? Eu estou vazando. Foi isso que Jesus falou. Se a gente falar no português claro, ele deixou que recado? Estou vazando, e para onde eu for, vocês não têm como ir agora. Vocês não vão poder ir agora. Mas fica tranquilo, por quê? Porque eu vou preparar um lugar para vocês. Vai ter lugar para todo mundo que é meu. Mas eu estou o quê? Vazando. Partiu. Sabe, hashtag partiu? Então, Jesus mandou essa mensagem. Eu te pergunto, quem consegue deixar, se distanciar e descansar, quem consegue fazer esse movimento com aqueles que quer bem? Você acha que é fácil deixar para trás quem você gosta? Hein, gente? Você acha que é fácil deixar para trás o lugar que você gosta? As coisas que você gosta? E o que é mais importante, as pessoas que você gosta? É fácil? Como que alguém consegue deixar para trás, como Jesus está fazendo, deixar para trás aqueles que Ele quer tão bem? Aqueles com quem Ele caminhou, aqueles com quem Ele literalmente conviveu muito intimamente. Como que você deixa para trás algumas pessoas que você gosta? Como que você deixa para trás pessoas que você gosta e não fica pendurado no WhatsApp, ansioso? Cadê? Será que você está aqui hoje, tranquilo no seu coração? Ou você está desesperado, querendo saber, cadê fulano que não veio? Se não veio, por que eu vim? Se não veio, por que eu estou aqui? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então nós estamos falando sobre uma agitação interior, em que talvez eu esteja, o meu dia a dia seja relatado por essa cena, que é o que descreve muitos de nós hoje. Você vê cara em cima da moto, no trânsito, lendo o WhatsApp. Você está entendendo? Uma agitação, um desespero para saber o quê? Cadê fulano? Alguém me curtiu? Alguém está me seguindo? Uma agitação interior para ter uma aceitação pelos outros. E eu quero que você comece a confrontar essa nossa ansiedade de hoje com o descanso de Jesus em deixar para trás aqueles que Ele queria. Você está começando a entender do que nós estamos falando? Nós estamos falando, gente, presta atenção, a respeito de uma das mais sutis mentiras que tem se infiltrado no nosso cristianismo
de hoje. A dependência emocional. Quando eu começo a colocar toda a solidez, bate o seu pé no chão, por favor. A Bíblia fala que feliz é aquele que constrói a sua vida no quê? Na rocha. Por quê? Ele faz uma comparação, inclusive, com quem constrói a sua vida no quê? Na areia. É possível construir uma casa na areia, gente? É possível? Claro que é. Eu moro numa região de praia. Fazer o quê, né? Deus quis me abençoar, não é verdade? Então eu moro a 100 metros da praia. Obrigada, Senhor. Não é? E o que acontece? Aprove ao Senhor, né? Eu sempre falo abençoar a serva dele. Amém, eu recebo. E eu moro numa região de praia. Se você sair da minha casa, atravessar ali e chegar ali na região ali da praia, do mar, você vai ver que logo ali, próximo àquela vegetação nativa, tem um monte de casinha construída na areia. Então dá para construir a sua vida na areia? Claro que dá. Só que Jesus falou o quê? Que não é sábio. Aí eu vou te dizer por quê. Tem época do ano que o tempo vira de tal forma que a maré sobe de um tanto, que vem temporal, que vem ressaca no mar, que o mar invade. E o que ele leva pela frente? Tudo que ele encontra. Tem época do ano, e a gente tem experimentado isso cada vez mais, onde eu moro, inclusive, em época de chuva, o Espírito Santo inunda. Vitória é uma ilha. Então você vê nos noticiários o quê? Tanto de gente desabrigada, desalojada, né? A água sobe de um tanto, porque não tem nem para onde escoar. Então não é só o mar vindo, é o vento vindo, é o que? A chuva descendo. Então você se imagina agora como alguém que construiu a sua casinha, a sua vida naquela região de areia. Sabe qual que é o problema da areia? Ela aguenta, mas ela aguenta até um tanto. Ela aguenta todo tipo de tranco? Não, porque ela é porosa. Quanto maior a pressão, mais ela cede. Quando ela cede, cai tudo. Por isso que Jesus está ensinando um princípio para nós. Não construa a sua vida naquilo que não aguenta o tranco. Construa a sua vida naquilo que é rocha. E rocha se chama Jesus Cristo. Então Jesus está te falando o seguinte: está vendo esse chão duro? Construa a sua vida em alguém que vai dar conta de segurar o seu tranco. Então o que Jesus está te falando? Eu quero ser a pessoa que vai sustentar a sua existência. Então Jesus, olha que figura linda, Jesus está falando o quê? Sabe a sua vida? Estudar, trabalhar, tomar café, casar, fazer sexo, comprar, adoecer, envelhecer, estudar, prestar vestibular, fazer faculdade. Sabe essa sua vida? Construa em cima de Jesus Cristo. Em cima de Jesus Cristo, toda ela, não deixa nada de fora. Amizades, em cima de Jesus Cristo. Casamento, em cima de Jesus Cristo. Finanças, em cima de Jesus Cristo. Cultura, em cima de Jesus Cristo. Lazer, em cima de Jesus Cristo. Em cima de Jesus Cristo, construa a sua casa. Numa casa você faz o que, gente? Você faz tudo. Numa casa você trabalha, você come, você dorme, você vai ao banheiro. Não é verdade? Você faz filho. Numa casa você faz tudo. Você namora, você se diverte, você dorme, você briga. Numa casa você faz tudo. Você tem atrito com pessoas que você ama, numa casa você vive. Então a figura de uma vida sendo sustentada em cima de Jesus Cristo. Uma vida sustentada em cima de Jesus Cristo, ela passa por tribulações? O tempo fecha, mas fecha com força. Fecha com força para todos nós. Fecha com força para mim. Fecha com força para quem é liderança da igreja. O tempo fecha porque os dias são maus e o mundo jaz no maligno. O que você pode esperar desse mundo? Tudo que não presta. E Jesus está dando um recado: já que você sabe que o bicho vai pegar, se proteja e construa a sua existência em mim. Eu seguro a sua onda. É um ótimo recado.
Mas o que a gente está vendo hoje? Uma contaminação no cristianismo que a gente vive no dia a dia, em que uma fumacinha se infiltra e que a gente é seduzido por ela, porque parece que a gente relaxa, parece que a gente gosta do cheiro, parece que a gente gosta do movimento, parece que é uma coisa nova. Essa fumacinha é o quê? Algumas contaminações que podem acontecer nos nossos relacionamentos a ponto de tirar Jesus da cena e entra gente no lugar. Então nós estamos falando de um pecado chamado o quê? Idolatria. Quando você coloca uma pessoa no pedestal da sua vida e tira Jesus. Quem está livre disso? Nenhum de nós, se a gente não vigiar. Eu não estou livre disso. Aí você vê a saúde de Jesus. Jesus caminhou com os caras, ficou muito próximo a eles. Ele fez muitos amigos. Fez inimigos, mas fez muitos amigos. Não fez? Ele viveu com uma galera. Caminhava, viajava, não é? Dormia, né, ali em comunidade, chorava com eles, ria com eles, comia com eles, fazia milagre, ensinava, enfim, Jesus viveu uma vida de comunidade como a gente vive hoje. Você tem a comunidade na sua família, né, nos seus amigos, nos grupos que você faz parte nas redes sociais. Você tem um grupo, assim como Jesus também teve. Só que chegou uma hora em que o Deus de Jesus, o Pai de Jesus, falou: filho, chegou a hora de você vir. E essa hora que Jesus fez o quê? Partiu. Porque o Pai mandou. Então nós estamos falando de uma pessoa, Jesus Cristo, que tinha tanta saúde nos seus relacionamentos que Ele deu conta de manter cada um no seu devido lugar no coração. E hoje eu queria te dar um chacoalhão no nome de Jesus. Esse chacoalhão primeiro pega a mim. Eu sou a primeira a ser chacoalhada. Nenhum de nós está livre. Do tipo assim, acorda. Tem alguém ocupando o lugar de Jesus Cristo no pedestal da sua vida? Se tiver, nós temos que abrir mão disso hoje, porque nós estamos falando de um pecado chamado idolatria. E Jesus, Ele é o único que dá conta de ser rocha. Ele é o único que dá conta de ser Deus na sua existência. Por isso que eu te falei, usei essa ilustração, disse aqui, ó. Cadê fulano? Está com quem? Por que não veio? Onde é que você está? Onde a gente vai se ver? Uma ansiedade, uma agitação, um desconforto, onde eu quero saber cadê fulano, e por que fulano não veio, e por que fulano não está aqui comigo, e está falando com quem, e não sei o que, uma agitação, um desconforto, um desespero, que se essa pessoa não me curtir, ou não responder, parece que o quê? O meu mundo caiu. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim ou não, gente? Então é uma infiltração muito sutil, que contamina os nossos relacionamentos. E curiosamente, sabe quem é que acaba vivendo esse tipo de contaminação em relacionamento? Pessoas que ocupam esses papéis aqui, ó, que é uma ilustraçãozinha boba que eu uso, mas que funciona para entender. Se eu conseguir abrir, né? Nós vamos falar sobre dois tipos de pessoas. Então nós estamos falando sobre a dependência emocional como um tipo de fumacinha que se infiltra nos seus relacionamentos e faz com que você não viva o que Jesus Cristo viveu. De se afastar de alguém na hora que o Pai manda, de se aproximar a alguém na hora que o Pai fala, vai que eu estou com você. Quando a gente bagunça tudo isso, faz um estardalhaço e o que? Coloca a gente no lugar de Deus e tira Deus do seu lugar. Certo? Aí você vê que surgiu um tipo de relacionamento, por exemplo, entre essas duas pessoas. A pessoa tampa e a pessoa garrafa. Certo? Aí você vai falar assim, mas quem são esses? Só para você entender o que eu quero dizer. Quem não consegue fazer o que Jesus fez de se afastar na hora que tem que se afastar? Quem não consegue fazer aquilo que Jesus fez de se aproximar na hora que tem que se aproximar? Bagunça isso e vira aquele estardalhaço. Gente que de repente está vivendo como uma pessoa tampa ou uma pessoa garrafa. Como que isso se dá na prática? Você bate o olho para essa tampa, você fala assim, tamanho disso, gente, isso aqui vale quanto? Isso aqui tem algum valor? Você vê alguém brigando por tampa? Lutando por tampa? Hã? A pessoa tampa é aquela pessoa que você bate o olho e fala assim, gente, olha que pequenininha, que fraquinha, ô dó.
tampica de nada, meu Deus. Não é verdade? A pessoa que você bate o olho e fala assim, gente, olha, piquititinho, né? Fraquinha, frágil. Você bate o olho e fala assim, gente, é um sinal de fraqueza. Quem uma pessoa tampa? Não é nada. Ainda mais se ela estiver perto de quem? Da pessoa garrafa, porque a pessoa garrafa é aquela que você bate o olho e fala, gente, é tudo. É tudo. Fala sério, é tudo, olha isso. Feliz quem estiver perto de uma pessoa garrafa, por quê? Jamais terá sede, não é? Não é verdade? Feliz quem estiver perto da garrafa, por quê? Não tem mais nem problema. Aparece, sou discípulo de fulano, sou ovelha de fulana, estou namorando, sabe quem? A garrafa. Beijinho no ombro. Tá entendendo? Trabalho onde? Meu chefe é quem? Sigo quem? Sou discípulo da garrafa. Você bate o olho e fala assim, não, que benção, né? Uma benção, esse relacionamento. Porque olha, a garrafa estava ali sem tampa. A tampa estava sem garrafa, os dois se encontram, você fala, só pode ser de Deus. Lê do engano. Porque tem algumas mentiras instaladas aqui que passam batido. As duas pessoas estão mantidas em cativeiro por causa de mentiras. Primeira mentira, ninguém projetou ninguém para ser uma eterna tampa. Você não foi chamado para ser tampa. Você não foi chamado para ser fraco para sempre. Você não foi chamado para ser a eterna vítima. Você não foi chamado para não operar na mente de Cristo. Se você é filho amado de Deus, se você é filha amada de Deus, e para ser filho é uma questão de fé e não de desempenho, não de obras, mas fé no sacrifício de Jesus Cristo, você já recebeu um novo rótulo, filho amado de Deus, filha amada de Deus, acabou. Isso significa que, uma vez sendo filho, a nossa relação vai ser como os filhos que a gente tem nesse mundo. Eu tenho um menino de 3 anos, que até um tempo atrás eu palestrava dizendo o quê? Meu filho ainda faz o número 2 na fralda. Cocô na fralda. Quem é que gosta de limpar cocô de menino, gente? Alguém gosta? Alguém gosta? Nossa, que vontade de acordar e limpar cocô de menino. Gosta? Ai, que vontade. Vocês gostam? Tem menina aqui, vocês gostam? Ai, eu troco. Essa briga em casa? Não, é eu não troco, não é? Ninguém gosta. Mas a gente troca. A gente troca ou não troca? Por que troca? Você sabe por que troca? Porque você ama aquele indivíduo. E você ama tanto aquele pedaço de gente, que não vai ser um cocô que vai te separar daquela pessoa. Mas você ama tanto que você faz o quê? O que você faz? Você limpa o menino. Você se lambuza com aquilo ali. Você sente aquele cheiro, você se lambuza, você tem que lavar a mão depois. A mão fede depois, dependendo do caso. Que menino arruma uma gambiarra na hora de fazer cocô, eu vou te dizer, parece que é um tratamento de Deus na sua vida, não é? Não é? Então veja bem, quem ama se lambuza com o outro, mas para limpar o outro. Sabe o que eu tenho satisfação de dizer? O meu filho hoje não faz mais o número 2 na fralda. Glórias ao Cordeiro. E por que a gente fica feliz? Não é porque a gente não toca mais o menino. Eu continuo tocando. É porque isso mostra que ele está crescendo. E todo pai e mãe saudáveis, tudo que eles mais querem é que os filhos sejam maduros. Vou te fazer uma pergunta. Você acha que o meu filho de 3 anos sabe que a mãe dele é missionária? Você pergunta para ele, sua mãe está onde? Trabalhando. O que ela faz? Fala com pessoas. É o que ele vê. Ele vê a mãe dele falando com pessoas. Aí você pergunta para ele, o que ela fala? O que ele vai dizer? Não sei. Então, ele é meu filho?
Quando ele crescer e souber o que eu faço, o que eu falo, ele vai ser mais meu filho? Ele vai continuar sendo filho do mesmo jeito. Mas qual é a diferença? Quanto mais maduro ele tiver, mais ele vai conhecer o meu coração. Então não basta você só ser convertido em Jesus Cristo. Você já recebeu a identidade de filho? Amém, glória a Deus. Agora Deus está atrás do quê? Filhos maduros. Porque são os filhos maduros que fazem companhia para os seus pais. Olha aqui. Aqui nós temos 3 gerações. Você imagina o descanso para os avós verem a 3ª geração? O descanso para uma geração se ver que a próxima geração entendeu, ver que a outra geração também entendeu. Então nós estamos vendo, não é só um chamado ministerial, nós estamos vendo o quê? Uma comunhão de visão. Eu entendo o que a geração passada experimentou em Deus e está no meu coração. Filhos maduros fazem companhia para os seus pais. E Deus está atrás de o quê? Filhos maduros. Agora, filhos não nascem maduros, eles nascem bebês. Aí nós temos que ter um cuidado como igreja, e eu sei que tem alguns pais e líderes aqui. Nós temos que fazer uma distinção muito grande entre o menino e o cocô. Quem você joga no lixo? O cocô. Muita gente jogou quem? O menino. Botou no vaso sanitário e deu descarga. A gente tem que chorar e pedir perdão a Deus por isso. Nós perdemos muitas pessoas que fizeram besteira na vida porque eram bebês. Agora quem ama, não joga a gente fora, joga o cocô que a pessoa fez fora. Muitos pais desistiram dos seus filhos, muitos líderes desistiram dos seus liderados, muitos amigos desistiram uns dos outros. Por quê? Porque as pessoas fizeram besteira. Pessoas infantis e imaturas fazem besteira. Então o nosso trabalho qual é? Contribuir para que cresçam. Para que cresçam. Para que comecem a operar segundo a mente de Cristo. Certo? Então o nosso trabalho é esse. Enquanto é menino, você cuida como menino, mas eu quero que ele cresça. A dependência emocional é uma distorção desse mandamento de Jesus. Eu não deixo o outro crescer. Essa pessoa que você achou que é tudo de bom, ela tem um probleminha. Do mesmo jeito que essa aqui acredita numa mentira que para sempre vai ser fraca, para sempre vai ser uma vítima, para sempre vai precisar de um outro ser humano para ser alguém na vida. Jesus saiu de cena, ela bota um ser humano, está em pecado porque acredita em mentira. Essa aqui também tem um problema, porque essa aqui acha que só tem valor se ela tiver o quê? Uma tampa por perto para ela cuidar. Então eu te pergunto, essa pessoa aqui vai deixar essa aqui crescer? Hã? Não, porque se crescer o que acontece? Ela perde o controle. Em outras palavras, essas mentiras na nossa mente, quando a gente se relaciona, você já reparou que elas mantêm pessoas fora da liberdade? Essa aqui não pode crescer. Essa aqui não pode, em momento algum, se sentir fragilizada, porque ela tem que ser forte o tempo inteiro. Você acha que é tranquilo para alguém acreditar? Eu sempre tenho que ser forte. Eu não posso abrir as minhas fragilidades para ninguém. Eu não posso pedir conselho. Eu não posso reconhecer que estou passando por luta. Você acha que é fácil uma pessoa ser garrafa? Hein, gente? Não, ela está debaixo de mentira. Ela nega as suas limitações. Você acha que essa pessoa aqui está livre? Ela não pode crescer nunca. Ela para sempre vai ter que ser o quê? Um bebezinho dependendo de alguém. Aí eu te pergunto, esse tipo de relacionamento pode acontecer em que circunstâncias da nossa vida? Em todas. Marido e mulher pode? Hã? Pode. Pais e filhos, pode? Amigos, líder e liderado, pode. Mas não deveria. Por quê? Porque esse tipo de relacionamento parece que é perfeito, mas ele é todo construído em cima de areia. Na hora que o bicho pega isso aqui,
desanda. Por isso que a gente precisa da ajuda de Deus para manter cada um no seu quadrado. Deus no lugar de Deus, os seres humanos no lugar dos seres humanos. Como a gente está falando de algo muito sutil, pode ser que a gente se perca. Então a dependência emocional é quando eu coloco seres humanos no lugar de Deus na minha vida. Então a minha vida sai da rocha e vai para a areia. É uma questão de tempo para isso desandar. E sabe qual que é o curioso a respeito de pessoas que vivem assim, colocando outras pessoas no lugar de Deus na sua vida? Tenta confrontá-las. Tenta. Vai ser um milagre se ela te ouvir. Porque em geral elas estão tão enfeitiçadas uma pela outra que mais ninguém conta. Você já viu gente assim? Não ouve mais ninguém. É pior do que a paixão. Vamos fazer um exercício aqui. Vou te fazer uma pergunta. Lá no passado, lembra quando você se apaixonou por alguém? Lembra? Lembrou? Alguns já estão até rindo. Você olha para trás e fala assim: gente, onde que eu estava com a cabeça? Cara, meu cérebro estava onde, né? Você fala assim: meu Deus, mas que livramento que Deus me deu, hein? Você olha para trás quando você lembra de algumas paixões e você ri da sua própria cara. É ou não é, gente? Né? É diferente do que eu estou falando. O que eu estou falando é tipo um feitiço. Quando você atribui a uma pessoa características de Deus. Em outras palavras, não vivo mais sem fulano. A minha vida sem fulano não tem graça. Se Deus me chamar para ir para não sei onde, eu não vou se o fulano não for. Se fulano de tal não falar isso, eu não vou entender que é de Deus. Então você vai colocando toda a sua expressão de fé em cima de um tipo de relacionamento. Isso é de uma sutileza tão grande, que você vai observar que Jesus, nos relacionamentos dele, não tinha isso. Tanto é que, quando chegou a hora de Jesus vir, o que o pai falou? Filho, não vai não, fica aqui com o paizão. Fica aqui, papai vai ficar sozinho. Fica aqui só eu, o Espírito Santo. Você. Foi isso que o pai fez? O pai enviou Jesus. A terra era sem forma e vazia. O pai ficou lá e falou assim: não, Espírito Santo não vai não para a terra, até aquela coisinha sem graça, fica aqui, eu e Jesus só aqui. O que o pai fez? Enviou o Espírito Santo. Ele envolveu a terra, transformou a terra que era caótica num paraíso para a gente habitar. Não foi? Até que chegou uma hora que Jesus veio e ele viu o quê? O meu tempo aqui deu, agora eu tenho que o quê? Que voltar. Então ele voltou. E depois ele enviou o Espírito Santo. Você vê, se Jesus falou assim: não, Espírito Santo, você é meu. Você é só meu. E eu não divido você com ninguém. Foi isso? Então você vê a saúde na pessoa de Deus, Pai, Filho e Espírito. Essa saúde também é para a gente ter. Então tem hora que é para você ensinar o beabá para alguém. Tem hora que é para você liberar esse alguém. Tem hora que é para você ligar para alguém. Tem hora que não é hora de ligar. Tem hora que é hora de você elogiar, orar por alguém, fazer um jejum, ofertar, dar presente. Tem hora que é para isso. E tem hora que é o quê? Recua, não é hora de nada disso. Tem hora que é hora de dar conselho. Tem hora que é hora de calar. Como é que você descobre que hora para cada coisa? Ouvindo Deus, o Espírito Santo de Deus. Então hoje a gente está tão acostumado, tão acomodado a ter uma vida sem Deus, que a gente começa a eleger pessoas para ocuparem o lugar de Deus na nossa vida. Se a minha amiga não tiver, eu não vou. Se o meu namorado não tiver, eu não vou. Se o meu filho, Deus chamar o meu filho para missões, eu não envio. Por quê? Porque é meu. É meu, é meu, é meu, o marido é meu. A esposa é minha, o amigo é meu, o filho é meu.
eu não divido com ninguém. O próprio Deus não fez isso. Quando era a hora de se afastar, afastava. Quando é a hora de aproximar, aproximava. Nós somos chamados para ser cristãos. Cristão significa pequeno Cristo. Viver como Jesus viveu. Então tem hora que é hora de caminhar junto e tem hora que é hora de recuar. Eu não sei como que isso vai se aplicar no seu coração, porque o seu coração só você e Deus entendem. Mais Deus do que você, inclusive, né? Mas fica a dica para a gente perguntar para Ele como é que Ele está nos vendo. E eu queria propor isso. Eu queria propor, a gente tem um tempinho aqui. Eu queria propor que a gente abrisse o nosso coração para o Senhor Jesus Cristo agora. Queria pedir que a gente conversasse com o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, você vê pelo sobrenome dele, né? Se a gente puder colocar assim, é o Espírito que? Santo. Eu gosto desse sobrenome, se a gente puder falar assim, brincar um pouquinho. Porque faz uma distinção do Espírito imundo. O Espírito de Deus, ele é limpo. Ele é reto, íntegro, completo. E ele veio habitar onde? Aqui dentro. Por isso que ele move pessoas para falar esse tipo de assunto, porque talvez ele esteja farejando o quê? Fumacinha no ar. Fumacinha no ar. Desrespeito a limite. Estou ligando demais. Estou muito colada. Estou fazendo muito chamego. Estou dando muita moral. Não estou vigiando. Estou baixando a guarda. O Espírito Santo veio nos dar um alerta. Baixou a guarda por quê? É uma tentação construir a casa na areia? É. Mas ela cai. Ela cede. Jesus está nos dando um alerta. Você está de boa, massa, mas vigie para que continue assim. E nenhum de nós está livre de ser seduzido por mentiras, a não ser que a gente clame pela misericórdia de Deus para nos manter o quê? Atentos. Então, de repente, o Espírito Santo de Deus está querendo nos dar um alerta. Como é que está o seu namoro? Como é que está, de repente, a sua amizade especial, o seu noivado, o seu casamento, a sua relação com pessoas? Como é que está a sua relação com seus líderes, com seus liderados, com seus filhos, com o seu cônjuge? Como é que está a sua relação com os seus pais? De repente, você pode estar anunciando liberdade, cantando liberdade, clamando por liberdade, gritando pela liberdade, mas de repente tem uma fumacinha que infiltrou no seu relacionamento e que tem cara de ser comunhão, de ser intimidade, de ser afeto, de ser amor, mas pode ser o quê? Carne, dependência emocional. Então vamos perguntar para aquele que é santo, para aquele que tem como chamado, ministério, nos guiar à verdade, e a verdade liberta. Então se tem alguém que está gritando por liberdade, quem está gritando por liberdade não sou eu, é Deus pela minha vida e pela sua vida. É Deus gritando, sejam livres em Cristo, dependam somente daquele que dá conta de vocês, que é o Senhor Jesus. Então eu queria propor que a gente se desnudasse diante desse que é santo, e ele passasse um filtro, o fogo que purifica, e nos convencesse se de repente tem alguma contaminação, como essa fumacinha, nos nossos relacionamentos. Quem topa fazer essa oração? Você topa, então levanta, para que o mundo veja que você está a fim de levar Jesus a sério. Então pode olhar para o lado e falar, pode ver que eu estou de pé. Eu estou de pé não é porque eu estou segurando a onda, eu estou de pé porque eu preciso da graça de Deus para segurar a onda. Eu sou a primeira a estar de pé, tá? Então eu quero que a gente agora se humilhe diante de Deus. Não me espera começar a orar, não dependa de mim. É a sua vida que está em jogo. Começa a colocar a sua vida diante de Deus e falar, Deus, contaminou geral. Toda a minha expectativa eu estou colocando em cima de gente. Se fulano me elogia, eu estou em paz. Se fulano não me elogia, eu me sinto o pior de todos. Se fulano me chama, se fulano me curte, eu estou em paz. Se fulano não me curte, eu estou vivendo o inferno. Eu estou querendo casar para eu ser alguém na vida, como se eu não fosse ninguém, se eu não tivesse alguém aliançado a mim.
Então, Deus, eu estou aqui nesse desespero, querendo o quê? Me alimentar com migalha de afeto dos outros. Estou querendo manipular os outros para me sentir bem, para me sentir útil, para me sentir forte. Então eu quero, no nome de Jesus, te convidar a apresentar todos os seus relacionamentos diante de Deus agora. Feche os seus olhos para você se concentrar. Eu não sei se você se concentra de olho fechado ou aberto, normalmente é olho fechado, mas sinta-se livre também com relação a isso. Mas eu não quero que você se distraia com mais ninguém. As pessoas que gostam, que acabam se envolvendo com relacionamento de dependência emocional, costumam ser pessoas que passaram por momentos difíceis na vida e que nunca enfrentaram. Vou te dar alguns exemplos. Família não preencheu essa pessoa com afeto. Do jeito que a pessoa precisava, não. Do jeito que ela queria, pelo menos não. Então ela cresce acreditando um monte de mentira, acreditando que, olha, eu não sou boa o bastante, eu não sou querido o bastante, eu não sou desejada, não sou desejável, eu não sou interessante, eu não tenho valor. Então se você vai caminhando, acreditando em mentiras a seu respeito, chega uma hora quando você vai se relacionar com pessoas, os relacionamentos, por mais que sejam, talvez até de gente cristã com gente cristã, talvez estejam contaminados. Precisa acabar com o relacionamento? Talvez não, mas o Espírito Santo ele pode santificar esse relacionamento. O Espírito Santo ele pode colocar as coisas no eixo, as coisas no prumo. Então eu queria que você, na verdade, colocasse toda a sua fome e sede de afeto, de companhia, de carinho, de atenção, de afirmação. Toda a sua fome que talvez ninguém imagina que você tenha. Mas o seu Deus que conhece o seu íntimo sabe. Eu queria que você colocasse, presta atenção, toda a sua fome diante da rocha que é Jesus Cristo. Eu queria que você agora se desnudasse de toda a máscara de forte, de espiritual, de estudado ou estudada, de maduro ou madura. Queria que você acessasse agora as suas mais profundas necessidades de atenção, de aceitação, de pertencimento, de acolhimento diante de Deus. E que você clamasse pela ajuda de Deus, para você não cair na tentação de usar pessoas para elas te suprirem. As pessoas elas não dão conta de ser Deus. Só Deus dá conta de ser Deus. Tem pessoas que até tentam ser Deus na vida da gente, são as pessoas garrafas. Mas elas continuam sendo pessoas. Então eu queria que a gente se desnudasse de toda essa agitação no nosso interior. De colocar a nossa vida diante do outro, na mão do outro. Ou então de carregar a vida do outro como se fosse a nossa. Nós não fomos chamados para ser Deus na vida de ninguém, gente. Ninguém foi chamado para ser Deus na nossa vida, a não ser o próprio Deus. Então eu queria que a gente apresentasse isso para o Senhor. Que a gente clamasse pela ajuda de Deus. Que a gente aclamasse pela saúde dEle, para a gente colocar limites nos nossos relacionamentos. Talvez vai ser um momento em que talvez alguns aqui se convertam ao Senhor Jesus. Porque talvez até agora adoraram gente, mas não adoraram Deus. Seguiram a gente, mas não seguiram a Deus. Então hoje é a hora da gente clamar a Deus e falar: Deus, me perdoa. Me perdoa porque até agora eu segui um monte de gente. Eu fui seguida por gente achando que eu era Deus. Mas hoje eu escolho colocar o Senhor no seu devido lugar.
Hoje eu escolho atribuir ao Senhor a tarefa de ser Deus e a mais ninguém. Hoje eu saio do trono e hoje eu tiro pessoas desse trono. Hoje eu cedo esse trono ao Senhor. E hoje eu tiro determinadas pessoas, aí você sabe, para que o Senhor ocupe esse trono. Ajuda-nos, Deus. Boa parte de nós veio de histórias, de muitas faltas. Falta de limite, excesso de limite, limites errados, limites confusos. Aí a gente não aprende a viver direito. Mas o Senhor Jesus, sabendo disso, Ele vem nos ensinar. Ele está nos ensinando hoje que todos os nossos relacionamentos, mesmo entre cristãos, dentro da igreja, mesmo dentro de alianças abençoadas, de casamento, de parentes, enfim, elas precisam ser santificadas também, porque a gente pode se perder no meio de tudo isso. Então vamos orar junto? Pai, no nome de Jesus, nós queremos apresentar os relacionamentos que a gente tem desenvolvido até hoje. Nós queremos pedir para que o Seu Santo Espírito venha purificar esses relacionamentos. Hoje à noite nós fomos chamados para entrar em contato com as nossas mais profundas necessidades. Necessidades legítimas, Deus, de afirmação, de atenção, de carinho, sabe, de elogio, de toque físico, de abraço, de atenção, de presente. Nós precisamos, Deus, dessas coisas também. E muitas vezes a gente faz tudo, a gente chega a se prostituir, Deus, para ter essas migalhas todas, através de pessoas. E aí essa fumaça que foi falada se infiltra nos nossos relacionamentos e contamina. Mas o Senhor não desistiu de nós, o Senhor teve misericórdia de nós, o Senhor trouxe essa palavra, o Senhor trouxe o Seu exemplo de saúde, e o Senhor nos lembra, dizendo que nós fomos chamados para viver como o Senhor vive, com saúde. E a Sua saúde nos leva à liberdade. O que nós queremos é que o Senhor quebre o nosso cativeiro, Deus. O cativeiro da gente depender dos outros. De repente nós temos pessoas que estão experimentando o adultério aqui, Deus. Alianças mesmo, sabe, contaminadas. De repente pessoas que estão experimentando o que é o vício em outras pessoas. Pessoas que acostumaram a manipular os outros, a controlar os outros, a serem manipuladas e controladas. De repente nós estamos com pessoas aqui debaixo do jugo de violência doméstica, que aceita levar na cara, ser tratada como capacho, para não perder o afeto, entre aspas, de alguém. Em nome de Jesus nós queremos clamar, quebra esses cativeiros, Deus. Abra essas gaiolas, abra essas celas, Deus. Abra a nossa mente. Encha o nosso coração com a certeza de que o Senhor vai dar conta da nossa solidão. O Senhor vai dar conta das lembranças dos nossos abusos e traumas. O Senhor é o Deus que preenche as nossas faltas. O Senhor é o Deus que preenche o nosso vazio existencial. O Senhor é o Deus que nos atribui uma missão, um chamado para a nossa existência. O Senhor é o Deus que nos dá o fôlego de vida. O Senhor é Deus, e Deus pode tudo e o tempo inteiro, e Deus sabe todas as coisas. Então é diante desse Deus, que é o Senhor, que nós nos dobramos, que nós nos desnudamos, que nós nos abrimos para que o Senhor venha e reine na minha mente, reine na minha identidade, reina nos meus relacionamentos, reina, Deus, nas madrugadas, reina nos momentos de solidão, reina nos momentos de dúvida, reina nos momentos de medo, para que eu não caia em tentação e atribua a pessoas o papel de serem Deus. Eu te peço perdão por todas as vezes que coloquei pessoas no lugar do Senhor. Mas hoje eu quero fazer um pedido ao Senhor. Me purifica dessa contaminação. Me limpa dessa infiltração carnal nos meus relacionamentos. Limpa os meus relacionamentos com família, com amigos, com filhos para quem tem, com líderes e liderados para quem tem. Limpa, purifica, que esses relacionamentos sejam tão lindos como Jesus clamou ao Pai,
Que esses relacionamentos, eles exalem o perfume de Jesus a ponto de atrair pessoas ao Senhor. Que os nossos relacionamentos não venham feder carne, Deus, mas que venham exalar o doce perfume de Cristo. E esse perfume inundando Brasília, o Distrito Federal, o Centro-Oeste, que chegue no Brasil inteiro e que chegue em todas as nações. Que nós sejamos um povo conhecido por saber se relacionar, onde as pessoas entendem os limites, as atribuições de Deus e de pessoas. Que toda dependência emocional caia por terra a partir de hoje, Pai. Nós queremos a liberdade nos relacionamentos. Queremos ser livres e desejar e deixar que os outros também sejam no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente.